Vamos dar início aqui a uma série de aulas que nós vamos tratar do assunto socialismo. Nessa primeira aula, nós vamos tratar sobre as diferenças entre o que nós chamamos de socialismo real e socialismo científico. Científico seria aquele que foi pensado pelos pensadores do socialismo, e o socialismo real é aquele que foi empregado pelas nações que o adotaram como sistema político. Só que antes de nós conversarmos sobre socialismo, nós temos que entender o contexto histórico que levou ao surgimento dele. Vamos lembrar que o socialismo ele vai surgir no momento em que a Revolução Industrial estava passando por um momento de ascensão. O capitalismo estava no momento de ascensão. E nesse mesmo momento, a classe operária ela vai enfrentar uma infinidade de problemas. Que problemas eram esses? A carga horária alta, baixos salários, condições insalubres de trabalho. Deixa eu colocar aqui para você. Alta carga horária, baixos salários e condições insalubres de trabalho. E esse aqui vai ser o momento que nós chamamos de capitalismo industrial. É nesse momento que esses pensadores socialistas vão querer implantar uma ideia de sociedade muito mais igualitária, e não da forma como estava acontecendo nessa época. A gente está falando aqui do século XVIII, que é quando vão surgir ali as primeiras ideias socialistas, e no século XIX é quando elas vão começar a ser implantadas em alguns lugares do mundo, onde elas vão começar a bater de frente com a classe dos empregadores. Quando você vê essas imagens aqui, a primeira coisa que vem à tua mente é o quê? Comunismo, os camisas vermelhas, muitas vezes ditadores. Acaba que isso aqui vai ser a imagem que vai ficar do socialismo para todas as nações. Aquela imagem baseada principalmente ali em ditadores, totalitarismo e autoritarismo. Isso vai ser praticamente assim, um desvirtuamento daquilo que foi proposto por pensadores como Marx e Engels. Esses dois aqui são Karl Marx e Engels, o Marx na esquerda e Engels na direita. Eles vão ser, assim, os precursores do que viria a ser o pensamento filosófico do socialista. Marx ele foi ali o mais famoso dos pensadores. Para ele, o capitalismo vai ter uma grande virtude, que é a capacidade de gerar riquezas. E ele vai imaginar a partir daí uma sociedade que as propriedades privadas elas vão pertencer ao Estado e toda a riqueza gerada ela vai ser dividida entre os trabalhadores. E ele vai pregar, primeiramente, a falta de divisão de classes. Porque, segundo Marx, essa divisão de classe que vai ser o grande problema da sociedade capitalista. Para a gente resumir de uma forma bem simples, a existência de ricos e pobres. Isso tudo vai começar ali num livro chamado O Manifesto Comunista, um livro lançado ali em 1848, e ele vai fazer uma análise histórica distinguindo vários conceitos de opressão social. O outro livro que eles vão lançar, que também vai ser utilizado praticamente como uma bíblia desse sistema, desse pensamento filosófico, vai ser o livro Capital. O Capital ele vai ser ali um conjunto de livros onde eles vão analisar vários conceitos econômicos e todos os aspectos da produção capitalista. Assim, esses dois livros vão ser o mote, vão ser a pedra fundamental do que viria a ser o pensamento socialista. Na essência, o socialismo se apresentava como algo muito favorável para a classe trabalhadores. Só que na prática, infelizmente, ele não obteve êxito. Até porque vários países que aderiram a esse sistema político, eles não se estabeleceram ali no cenário mundial. E vão enfrentar diversos problemas devido à forma como eles vão gerir esse sistema político. É aí que vai entrar nosso estudo sobre o que é o socialismo científico. Alguns aspectos dele. Fim da propriedade privada, a divisão das riquezas de forma igualitária, o fim das classes sociais e o governo nas mãos do povo. Ele vai se basear principalmente numa palavrinha chamada coletividade. Tudo para todos. Tudo dividido de forma igualitária para todos. Só que esse foi o científico, foi aquele pensado pelos pensadores. Quando foram colocar em prática isso, é aí que nós vamos entrar no que nós chamamos de socialismo real. Primeira coisa, falavam aqui da divisão de classes, do fim das classes sociais. Primeira coisa que vai acontecer, vai criar-se ali uma elite estatal.
Aqueles que estavam ligados ao partido, aqueles que trabalhavam nos altos cargos das empresas estatais, criaram uma classe um pouco mais abastada. E a outra classe social que tinha era do proletariado. Quer dizer, só existiam ali duas classes. Ou você fazia parte daquela elite estatal, ou você fazia parte do proletariado. Aconteceu um outro problema muito grande de censura. Havia uma censura muito grande, você não podia ser contra ao modelo político imposto. Todos esses modelos políticos, todos os países que adotaram o socialismo como sistema político, acabaram descambando ali para um problema muito sério: ditaduras. Todos eles passaram a ser ditaduras, e principalmente ditaduras militares. O maior exemplo disso que você vai ter ali é a União Soviética. Outra coisa, o partido único, você não podia ter ali uma oposição, você não tinha nenhuma frente que fosse de encontro às ideias do partido. Ora, para que você tenha uma concordância, você tem que ter uma discordância, porque a partir da discussão de pensamentos distintos é que você vai conseguir ter ali uma ideia final, uma ideia principal. Mas no socialismo real, muito pelo contrário, isso era totalmente colocado de lado, até porque você tinha um único partido para poder comandar tudo aquilo que era decidido. Aí tem uma ideia interessante que assim, fala-se dos países chamados comunistas. Vamos lembrar que o comunismo ele é a evolução do socialismo. Portanto, não existiu nenhum país comunista. Por quê? Alguns princípios do comunismo: sociedade igualitária, sem classes, e nenhum dos países socialistas conseguiram chegar nesse patamar. Outro aspecto do comunismo: propriedade comum. Nos países socialistas, quem comandava a propriedade era o Estado, portanto, a propriedade não era comum, ela não era livre para que você pudesse utilizar da forma como bem entendesse. E o outro aspecto principal era a não existência de Estado, sem Estado, que seria o quê? O poder na mão do povo. Portanto, nenhuma das nações socialistas chegou ao comunismo. Vamos lembrar que o comunismo ele é uma evolução do socialismo.